Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de literatura. Hoje nós faremos a correção da atividade passada na aula anterior, da unidade 2, Origens da Literatura no Brasil. Faremos a correção das atividades A Imagem em Foco, nas páginas 76 e 77, números de 1 a 7. Vamos lá, acompanhe atentamente e, ao assistir a esta videoaula, faça a correção em seu caderno, para que fique tudo corrigido e organizado. A imagem em foco. Você vai fazer a seguir a leitura visual de uma das mais importantes pinturas do Renascimento. Observe atentamente a pintura abaixo. Na aula presencial, eu expliquei e falei um pouco desta pintura, O Nascimento de Vênus, de 1485, de Sandro Botticelli. Falei que no centro nós temos a figura, de Vênus, a deusa da beleza, da fertilidade. Do lado nós temos Hora com manto para cobrir Vênus, Hora que é a deusa da natureza, das flores. Nós temos também o deus do sopro, do vento, que ele vai soprando junto com sua esposa. Ele vai soprando a deusa Vênus para que ela chegue à margem do mar, do lago. E nós estamos presenciando que ela está sobre uma concha. Vamos lá as questões. Número 1. Antes, nós vamos ler ao lado aí, Vênus, mulher do centro, Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos. Ela é a deusa do amor, da beleza e da fecundidade, da fertilidade. Eis sua origem: Urano, o céu, e Gaia, terra. Uniram-se para dar origem aos primeiros seres humanos, os titãs. Porém, a pedido de Gaia, um dos filhos do casal castra o pai. Dos órgãos cortados e jogados ao mar, nasce uma espuma, por isso aí o mar, da qual surge Vênus, a mais bela das deusas. Nós estamos falando do Renascimento, a era medieval, que é constituída pelo trovadorismo e depois o classicismo. No classicismo, nós vamos ver a presença da mitologia greco-romana, ok? Por isso, essa atividade de olho na imagem, de foco na imagem. Zéfiro e Flora, à esquerda, no ar. Zéfiro é o deus do vento. Flora, mulher de Zéfiro, tem o poder sobre a natureza. Alguns estudiosos acham que se trata não de Flora, mas sim de Aura, a deusa da briga. Ou seja, naquela época também do classicismo, há a presença do paganismo, onde nós vamos nos deparar com poemas, sonetos de Camões, que fala muito do amor não correspondido. E como vai falar do paganismo, antropocentrismo, que é tudo no centro, nas mãos do homem, a razão, nós vamos falar do paganismo e vamos falar também de adultério, de traição. A hora, à direita, na margem, é uma das 4 horas, filhas de Zeus, representam as 4 estações do ano. Essa hora, por estar vestida com flores, e com o manto também com flores, com folhas,
ela vai representar qual estação do ano? O outono. Nós temos o inverno, a primavera e o verão. Então, são 4 filhas e uma das filhas, essa Hora, essa deusa, representa a beleza da natureza, da estação do ano voltada para o outono. O número 1. Conta a mitologia que, ao nascer da espuma do mar, Vênus foi conduzida até a margem da ilha Cítera, na costa sul da Grécia, no quadro de Botticelli, letra A. Quem é responsável pela condução de Vênus até a margem? Percebam que quem conduz a partir do sopro Vênus até a margem é Zéfiro, o deus, Zéfiro, deus do vento. Tá? Então ele sopra produzindo um vento para deslocar, Zéfiro, para deslocar Vênus até a margem. Na letra B, por que o pintor teria escolhido uma concha para servir de barco a Vênus? Porque a concha está relacionada ao mar e logo à origem da deusa. Eu falei com vocês, nesse quadro explica que ela nasce da espuma do mar. Então, concha é do mar, como ela nasceu da espuma do mar, ele fez a opção por escolher na pintura ela ser deslocada e utilizar a concha para ficar sobre ela como se fosse um barco, para relacionar ao mar. Na letra C, a ninta Hora espera Vênus em terra, com um amplo manto. Levante hipóteses, possibilidades, argumentações. O que provavelmente Hora fará com o manto e por quê? Provavelmente Hora irá cobrir Vênus. Por quê? Porque ela está nua. Então temos 2 respostas aí. O objetivo de Hora é cobrir Vênus com o manto e o motivo pelo qual, o porquê, é porque ela está nua. No número 2, você vai observar que o vestido de Hora e o manto que ela tem nas mãos são estampados com desenhos de flores, sabendo-se que cada uma das Horas, filhas de Zeus, representa uma estação do ano, provavelmente a qual estação do ano esta deusa Hora pertence, representa. Se nós estamos observando as flores, as folhas, ela irá representar a estação do ano, a primavera. Logo no número 3, à esquerda no quadro, cai uma chuva de rosas, cor de rosa. Segundo a mitologia, a rosa teria nascido juntamente com essa deusa. Além disso, por sua beleza e fragrância, o cheiro bom. Essa flor é o símbolo do amor, da fecundidade. Na letra A, na mitologia, a rosa é considerada a flor sagrada de Vênus. Comparando os significados que tem a rosa e Vênus, é coerente esse atributo dado à flor e por quê? Há sim uma coerência, porque ambas representam beleza e amor. Tanto a deusa Vênus quanto a rosa representam beleza e amor. Na letra B, o amor é um sentimento nobre, encantador, porém
tem momentos difíceis de dor, de sofrimento. É o que nós vamos presenciar em alguns sonetos camonianos. Que parte da rosa corresponderia a esse sofrimento e a essa dor? Vocês vão ver que a rosa possui espinhos, e os espinhos vão representar a dor e o sofrimento. No número 4, faça com a régua esta experiência. Meça o quadro na vertical e na horizontal e divida essas medidas ao meio. Então, se você traçar uma linha, né, vertical e horizontal e ver o ponto do meio, tentando encontrar o ponto médio, o centro do quadro. Vamos lá. Na letra A, onde cai o centro deste quadro? Percebam que o centro está no ventre de Vênus, ou seja, próximo ao umbigo, no ventre, porque ela representa a fecundidade. Na B, considerando que Vênus é a deusa do amor, da beleza, da fecundidade, você acha que foi intencional o fato do pintor Botticelli ter colocado essa parte do corpo da deusa como destaque no centro do quadro? E justifique. Por quê? Percebe-se que, provavelmente, sim, ele utilizou o centro do quadro, o ventre de Vênus, pois o ventre feminino simboliza o amor e a fertilidade. Quando uma mãe tem um filho, percebe-se que há amor, há sentimento, há emoção, e elas vai gerar uma nova vida, a presença da fertilidade. Logo na questão 5, o quadro representa 2 elementos que foram exaustivamente explorados pela arte renascentista, pelo Renascimento. A figura do ser humano, que são os deuses, e a natureza. Então já tem aí 2 características do Renascimento. A mitologia greco-romana, a figura de deuses e os elementos voltados para o ambiente natural, para a natureza. Observe o mar ao fundo, as encostas da ilha e as árvores à direita. Compare esses elementos ao corpo de Vênus e conclua. Qual era o interesse principal de Botticelli? Retratar com perfeição a figura humana de Vênus, da deusa, ou retratar com perfeição a natureza? E por quê? Vamos lá? A figura humana é que tem que estar em destaque, é o que ele quer destacar. A natureza aparece apenas como plano de fundo, como cenário, ao passo que o corpo retratado é com perfeição, a nudez de Vênus, da deusa. Então, nessa resposta do 5, você deve responder que a figura humana de Vênus é retratada com perfeição, porque o cenário, ou seja, a natureza, é apenas o plano de fundo para criar o cenário. No 6, a obra de Botticelli é apenas uma das muitas representações de Vênus feitas em pintura ou escultura para criar sua Vênus. O pintor italiano se baseou na Vênus Capitolina, escultura grega bem mais antiga. Eu mostrei para vocês a figura de Vênus Capitolina na aula passada. Depois nós vamos ver no próximo slide. Observe-a ao lado e compare as 2 figuras.
Letra A. Que semelhança há entre elas quanto à postura? Na letra A, nós percebemos que ambas escondem parte do corpo com as mãos. Esta é a semelhança quanto à postura, esconder partes do corpo com as mãos. Na B, que característica típica do Renascimento se verifica na relação entre as duas obras? A de Vênus, o Nascimento de Vênus, de Botticelli, e Vênus Capitolina. Qual é, então, a característica típica do Renascimento? Percebam que é a imitação dos clássicos greco-latinos, ou seja, o uso da mitologia grega. Aí está o quadro de Vênus Capitolina, que nós vimos na questão anterior para comparar com o quadro, com a pintura de Botticelli. Ele se baseou neste quadro antigo, nesta escultura antiga, para pintar o seu quadro. Vênus Capitolina também está com as mãos sobre as partes íntimas para cobri-las. Número 7. A tela O Nascimento de Vênus, de 1485, é considerada por alguns críticos como a obra que verdadeiramente deu início ao Renascimento. Então, nós vamos observar que foi a primeira obra publicada, a pintura publicada no Renascimento. Então, ela é o verdadeiro início do Renascimento. Na letra A, você irá observar que Vênus está banhada de luz, tem uma luz sobre ela, um foco de luz. Além disso, ela representa beleza, harmonia, sensualidade, valores muito apreciados no Renascimento emergente. O Renascimento vai valorizar também na poesia a forma, o tema. Por isso que a beleza, a harmonia, a sensualidade, valores muito apreciados no Renascimento. Renascimento preza por valorizar alguns valores, alguns conceitos básicos. E vocês vão ver futuramente no classicismo, na poesia, no poema de Camões, as poesias camonianas, os sonetos camonianos, a presença da medida nova, os versos decassílabos, o uso de soneto, onde ele produz os seus textos, os seus textos líricos, os seus poemas em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, a temática será sempre a mesma, a dor e o sofrimento por um amor não correspondido, tá? De tudo ao meu amor serei atento, antes quanto ao zelo, sempre tanto, e mesmo na face do maior encanto, dele se desfaz mais meu pensamento. Isso é um trecho de um soneto que também faz alusão a sofrimento, a dor, ok? E vocês vão relacionar o nascimento de Vênus ao contexto cultural em que a obra foi produzida, que é o Renascimento, foi produzida no período do Renascimento. Que outro significado a deusa pode assumir quanto ao contexto cultural do Renascimento? Percebam que ela pode representar o próprio renascimento, ou isto, o olha aí, esse aí é um prefixo, renascimento. O surgimento, a retomada, o retorno das artes, a volta dos clássicos, a valorização do homem como centro do universo, ou seja, o antropocentrismo. Logo, na letra B, você vai observar algumas características e, ao observar, algumas delas pertencem, tá, à pintura que você analisou no início. Então, quais dessas características podem ser identificadas na pintura
examinada, a pintura de Botticelli, o Nascimento de Vênus. Elementos da mitologia greco-latina, correto. Claridade, correto, né? Claridade em Vênus. Sensualidade, sim, Vênus representa a sensualidade. Equilíbrio e harmonia entre as partes, correto. Há uma harmonia ali no quadro de cores, das partes que o compõem, ou seja, a concha, o mar, a própria Vênus sobre a concha, porque ela veio da espuma, ela veio do mar. E nacionalismo? Não, nacionalismo vocês vão ver que é uma característica do romantismo. Idealização amorosa? Não, idealização amorosa também vai ser uma característica do romantismo. Então, todas estão corretas, exceto as duas últimas. Você pode escrever isso no seu caderno. Então, marcando a primeira, elementos da mitologia greco-latina, está presente no quadro, na pintura. A claridade também está presente na pintura. A sensualidade, o sensualismo está presente na pintura, no quadro. E o equilíbrio da forma, né, da harmonia entre as partes. Equilíbrio e harmonia entre as partes. Então, as questões, as respostas primeira, segunda, terceira e quarta que estão corretas. Ou você vai escrever todas, exceto as duas últimas, ou você vai copiar as 4 características. Uma dica, eu prefiro que vocês copiem as 4 características para que vocês já possam ir estudando e sabendo sobre as características do Renascimento. Então, queridos alunos, finalizamos aqui a correção da atividade da aula anterior. Deixo para vocês um recadinho muito importante. Por menor que seja o seu tempo de estudo, estude. Pense direitinho. Eu vou focar, eu vou marcar um tempo para o estudo, para eu me dedicar ao estudo. É de manhã? É à tarde, à noite, que horário? Então marque, tem uma agenda, tem um cronograma. Isso é essencial para que o estudo funcione, para que você compreenda, para que você aprenda. Porque estudar não é fácil, porém tem que haver dedicação. Não tenha medo de crescer lentamente, aos poucos, aprender aos poucos. Tem gente que quer aprender coisas lá da faculdade já, ou lá do 3º ano do ensino médio. E não é assim. O aprendizado, ele é concomitante. Ele tem que ser paulatinamente, aos poucos, gradativamente. Tenha medo apenas de ficar parado. É um provérbio chinês. Parado, estagnado, aí você não aprende nada. A sua mente, né, o seu cérebro não vai funcionar e você não vai aprender nada. Então, bons estudos, um forte abraço, é o que eu desejo para vocês. Um beijo e até a próxima aula. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a tarefa do dia de hoje, ok? A atividade. Continuaremos no nosso livro didático e vamos iniciar a primeira escola literária lusitana, que eu já trabalhei anteriormente com vocês e até caiu em nossa atividade avaliativa. Só que nós vamos agora trabalhar no livro para que nós possamos ficar juntos, tá? Tudo que eu dei em videoaulas, tudo que eu dei em folhas e na prova, eu vou agora trabalhar no livro para ficar tudo uniforme, tudo certinho, ok? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande beijo no coração de vocês.
Olá, queridos alunos! Voltei, hein? Voltei com a novidade, a tarefa de hoje, a atividade que vocês devem cumprir. Vamos fazer uma atividade no livro didático de vocês. Observe aí ao lado, ó, a capinha do nosso livro de literatura, capítulo 4, As origens da literatura portuguesa, a era medieval, o trovadorismo, nas páginas 78 a 83. Além de atividades, vocês farão a leitura de toda a explicação deste conteúdo sobre o trovadorismo, porque eu já passei slides, já passei videoaulas, já caiu na nossa prova, então vocês já estão aí expert neste conteúdo, nesta matéria, nessa primeira escola literária lusitana. Então, queridos alunos, atividade no nosso livro didático de literatura, você deve escrever à caneta os títulos e as páginas para depois responder a lápis. E você deve responder no seu próprio caderno de literatura, ok? Primeiro título que você deve colocar no seu caderno à caneta: Origens da literatura no Brasil, a era medieval, o trovadorismo, páginas 79 a 83. Logo após colocar esses títulos, título, subtítulo, a caneta e páginas, o que você deve fazer? Fazer a leitura destas páginas e fazer um resumo com as principais ideias no seu caderno. Depois eu quero que você tire uma foto deste resumo e me envie, tá? Para saber se você fez. Tá? Nítido, um lápis com ponta grossa, forte. Se quiser fazer a caneta, ótimo, perfeito. Eu quero que vocês tirem foto e me mandem no WhatsApp, no privado. Coloque o nome do aluno embaixo para eu saber de quem se trata. Porque eu quero saber sobre este resumo. Para fecharmos, encerrarmos aqui o trovadorismo e iniciarmos o quê? O classicismo, a próxima escola literária. No seu resumo, você pode colocar, primeiro, características, os tópicos, características do trovadorismo. Aí você copia, retira lá as características. Textos, produções literárias do trovadorismo. Aí você vem citando que eram divididas em cantigas, e quem produziam as cantigas eram os trovadores. Aí você vai explicitar cantigas líricas, cantigas de amor, fala o que é, cantigas de amigo, o que é, cantigas satíricas, o que são satíricas? Que fala sobre crítica. Logo você vem e coloque cantigas satíricas de escárnio. O que é o de escárnio? Cantigas satíricas de maldizer. O que é? Você pode fazer este resumo em forma de um mapa mental, com canetas diferentes, coloridas. Coloque no meio trovadorismo, vem fazendo umas setas, né, e uns quadros dos lados, né? Pode fazer numa folha P e mandar foto. Depois você cola essa folha P dobrada no seu caderno. Use a sua criatividade. Mas eu quero ver esse resumo para fecharmos este conteúdo. Depois que você fizer este resumo, tá? Ou escrito, ou então em forma de um mapa mental, você fará a leitura das páginas 81 e 82, que é uma cantiga trovadoresca, e responderá do 1 ao 4. Responder no caderno após fazer o seu resumo, após o resumo feito, ok? Então, eu deixo para vocês aqui
bons estudos, desejo bons estudos, boa tarefa, cumpram essa tarefa com dedicação e eu aguardo no meu WhatsApp as imagens, as fotos de vocês dos resumos ou então criatividade aí do mapa mental sobre trovadorismo. Um grande beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus.